a carta de a Tito, é possível defender e justificar a autoria de Paulo? Há um consenso, há muita controvérsia. E em que estado se encontrava Tito quando recebeu essa carta? Dá para a gente saber o contexto? Dá para a gente saber como se encontrava a comunidade pastoreada por Tito? Vamos lá, Júlio. Esses temas relacionados à autoria das cartas, de forma geral, ele sempre suscita um debate que é amplo, que eu acho que, na minha opinião, é complexo, né? E a outra coisa que não é muito a minha área de estudo, né? Essa questão da crítica textual, autoria, enfim. Eu sei que há algumas diferenças, particularmente no texto de Tito, que não são tão comuns, por exemplo, na linguagem, na escrita, até determinadas expressões que aparecem nessa carta e que levam a essa desconfiança, essa dúvida, e alguns questionam se de fato o autor foi Paulo ou se foi uma outra pessoa, enfim. Para mim, como leitor da Bíblia, como alguém que ensina a partir do texto bíblico, eu tenho essa carta como uma carta de Paulo, né? Isso é uma posição minha, apesar dessas diferenças que eu sei que elas existem na questão do texto, mas eu tenho para mim que é Paulo que está escrevendo diante de uma realidade que ele encontra nas igrejas que ele vai fundando, nas comunidades, né? Quando a gente fala das igrejas desse tempo, são as pequenas comunidades de cristãos, e ele vai identificando problemas, dificuldades ou necessidade de ensino e vai escrevendo. Eu tenho para mim, Júlio, que as cartas que nós temos no Novo Testamento, elas são mais ou menos como aquela experiência que a gente vê de pessoas que estão ao telefone conversando com alguém, em que a gente não sabe o que a pessoa do outro lado da linha está dizendo. Uhum. A gente só ouve a fala de quem está dizendo aqui do nosso lado. E aí, a partir daí, a gente consegue deduzir algumas questões que fazem parte lá do outro lado. Então, à medida que a gente vai lendo, a gente vai percebendo algumas dificuldades das comunidades e tal. Na carta de Tito acontece isso também. Eu acho que a gente vai entrar um pouquinho mais nesse tema, quais são as questões lá. E o Tito é esse camarada que está lá nessa comunidade em Creta, para poder, de alguma maneira, dar uma orientação àqueles irmãos que estão ali. Muito bem. Wilson. Bom, eu queria primeiro lembrar para nós a importância de cartas, né? Porque a nossa geração atual não tem muito o hábito de escrever cartas, nem de receber cartas, né? Eu acho importante isso porque a experiência de escrever ou de receber uma carta é uma experiência assim, emocionante, né? Talvez alguém se lembre disso. Hoje a gente só recebe pelo correio, é conta para pagar. Então, quando você recebia no passado uma carta, eu me lembro que eu namorava via cartas, e você ficava ansioso para saber o que vinha dentro daquela carta, e cada letrinha, cada palavrinha, cada parágrafo trazia um tipo de um significado, né? Outro dia eu li uma crônica muito interessante do Frei Beto, que é um grande escritor, falando do significado de receber cartas, como isso é emocionante. Então, digo isso porque Paulo escreveu inúmeras cartas, né? E, de fato, Júlio, a sua questão ela é muito pertinente, porque Paulo escreveu muitas cartas que nós chamaríamos assim, de cartas eclesiásticas, cartas destinadas a igrejas, cartas com ênfases doutrinárias, que cuidavam de problemas de algumas comunidades especificamente. E Paulo escreveu uma carta pessoal, que é a carta que escreveu a Filemon, né? E escreveu as chamadas cartas pastorais, as 3 cartas pastorais. Nós até costumamos falar em cartas pastorais, mas este é um conceito até bastante novo. No século XIX é que passou-se a designar 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito como cartas chamadas pastorais.
E as pastorais, que são muito aparentadas na sua linguagem, elas tiveram realmente até alguns problemas para inserir-se no cânon. Então, quando você vê as primeiras movimentações para a elaboração do cânon sagrado dos 66 livros, as cartas pastorais, por exemplo, não estavam na lista do cânon de Marcião, que foi um dos que elaborou esse texto, né? Então, você tem dificuldades. Alguns pais da igreja, inclusive, não entenderam bem o objetivo de se escrever cartas pessoais, porque elas tinham muitas diferenças em relação às cartas, vamos chamar assim, das cartas que eu estou designando de cartas eclesiásticas, né? Então, mas você tem algumas expressões de pais da igreja como Justino, você tem Inácio, você tem Clemente de Roma, que certamente conheciam as cartas chamadas pastorais, dentre elas a carta de Tito. E o grande problema é porque você tem uma história que deve ter acontecido na década de 60 do primeiro século, né? Então 63, 64, por aí, mas os biblistas têm a tendência de considerar que essa carta foi finalizada talvez lá depois da década de 90, porque você tinha fragmentos de texto de Paulo e alguma coisa de talvez algum outro discípulo, porque Paulo estava possivelmente preso quando escreveu essa carta, e algum discípulo deve ter contribuído para a produção desta obra importante das cartas. Eu estou usando primeiramente a designação de cartas pastorais, porque são as duas cartas escritas para dois pastores. Então, tudo me leva a crer também, sou da mesma opinião, de que Paulo é o autor da carta, ainda que tenha, portanto, a possibilidade de haver contribuição de algum outro discípulo seu da escola de Paulo.